Shalom, paz do Senhor Jesus esteja com você que está assistindo. Eu sou o pastor Iron Melo e eu quero falar com você a respeito da palavra de Deus. Eva foi a primeira mulher? Sim ou não? Estou fazendo essa pergunta porque existe alguns comentários, polêmicas acerca da criação de Eva, se ela foi ou não a primeira mulher. Antes de continuar aqui com o vídeo, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com os teus amigos que venham se interessar por este conteúdo, né? Como eu disse, é algo que já surgiu alguns comentários, né? Eu já vi alguns vídeos falando sobre isso, por isso eu fui atrás desse argumento, né? Fui estudar um pouco, inclusive nos originais, no hebraico, para tentar entender um pouco dessa questão. Eva foi a primeira mulher? Sim ou não? Não é? Por isso, acredito eu que vale sim o teu like, tá? E vale você se inscrever aqui no canal. Ajuda muito o crescimento aqui, né, do canal, do YouTube, valoriza muito isso. E também acaba, de uma certa forma, me incentivando a estar publicando mais conteúdo para você. Amém? Procuro ser o mais natural possível para que você venha se sentir também acolhido aqui no meu canal. Bom? Então vamos lá. Eva. Eva, ela foi a primeira mulher? Já logo de cara eu posso dizer para você, sim, Eva foi a primeira mulher. Eu falo primeira mulher em carne e osso. E eu vou explicar para você o porquê disso. Gênesis capítulo 1, eu vou usar essa Bíblia aqui, ó, Bíblia do Pregador Pentecostal. É uma Bíblia que eu indico, né? Ela tem um conteúdo bem interessante, tem sermões, se você quiser, tá começando a pregar e quiser, tem esboços aqui já preparado para você pregar. E também no final dela tem um curso básico de teologia. Logo após o livro do Apocalipse, tem aqui um curso básico de teologia. Então, por exemplo, aqui, antropologia, né? Que é a antropologia bíblica, a doutrina do homem. Né? Tá tudo aqui nessa Bíblia. Eu vou utilizar essa e também vou utilizar a Bíblia do Antigo Testamento interlinear, hebraico e português, para estarmos analisando esse contexto. Tá ok? Começando com essa. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o ponto-chave. E no verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. No hebraico, Gênesis 1, verso 26. Vayomer Elohim naaseh Adam Betzal Menu Kidmutenu, que é Betzal Menu, como a nossa imagem, e Kidmutenu, como a nossa semelhança. Antes de eu continuar, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deus, ele é homem ou ele é mulher? No paganismo a gente tem algumas deusas mulheres, né? Como a deusa Atena, por exemplo. Tem na carta aos Efésios mesmo, a gente vê lá falando sobre a deusa Diana, né? Que é tudo grega, né? Enfim, são mulheres, né? Isso segundo a mitologia, né? Mitologia grega. Agora, Deus, esse Deus único a qual nós cremos, né?
a qual Moisés escreve lá em Deuteronômio, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ou seja, só existe um Deus. Esse único Deus, ele é homem ou ele é mulher? Ele é macho ou ele é fêmea? A gente precisa entender isso para poder entender esse contexto, né, de Eva, né, ou de Lilith, porque alguns vídeos que eu vi dão até nome, né, para essa primeira mulher que você vai entender não existiu, né, não existiu como a gente pensa assim, em carne e osso. Deus, ele é homem ou ele é mulher? Ele é macho ou ele é fêmea? Perguntaram para Jesus assim: uma mulher era casada, não teve filhos, o marido morreu, ela casou com o irmão para poder dar descendências, né? Aquele primeiro marido que não teve filhos. Porém, esse também morreu e assim aconteceu várias vezes. Quando chegar lá no céu, de quem que ela vai ser mulher? Quem vai ser o marido dela? O primeiro ou o último? Né? Ou um dos meios, do que estava no meio ali? Aí Jesus diz assim, não, isso lá no céu não tem essas coisas, não é? Lá no céu não tem casamento porque não tem sexo. O ser humano serão como os anjos, né? Que não tem sexo, não tem macho e fêmea no céu. Né? Deus ele é espírito, não tem isso de macho e fêmea, por ser espírito. Né? A relação ali no mundo espiritual não é como a gente tem aqui hoje. Tanto é que eu costumo falar para quem é casado, eu dou conselhos para quem é casado que aproveite aqui na terra, aproveite a esposa que você tem aqui na terra, aproveite o teu marido, porque lá no céu você não vai ter isso. Ainda que seja salvo o casal, o marido e a mulher, o macho e fêmea, lá no céu, ainda que andem juntos, não vão ter um relacionamento como aqui na terra, né? Eu falo relação matrimonial, sexo, né? Relações sexuais, isso não tem. Enfim. Então, aí a gente entende o quê? Que já que não tem sexo, sentido de masculino e feminino, a não ser se a gente olhar para a mitologia, né? Se já deixa aqui, se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre a mitologia grega, deixa aqui nos comentários. Pastor, fala um pouco da mitologia. Aí eu vou procurar gravar um vídeo aqui para vocês também, que é um assunto interessante, porém para os cristãos não é muito relevante, mas é interessante a gente entender a mitologia, afinal que Paulo também, quando chegou lá, ele citou alguns filósofos gregos, falou um pouco de mitologia, para poder combater essas heresias, né? Mas enfim, voltando aqui ao raciocínio, estou dizendo desde o começo, estou tentando ser o mais natural possível para você se sentir acolhido. Não existe esse sentido, Deus é masculino, Deus é feminino. Ainda que no hebraico a palavra Elohim, que é Deus, seja um terminal feminino, não quer dizer que Deus seja fêmea, né? Tanto é que essa palavra Elohim, feminino no plural, se diz a respeito a Deus, né, ela também é usada para deuses, né? Deuses pagões. E não tem o sentido, a gente não pode afirmar que ele é fêmea justamente por isso. Não tem um sentido masculino e feminino no céu. Mas voltando para Adão. Adão, ou o humano, porque aqui na Bíblia fala, na Bíblia interlinear, Antigo Testamento hebraico-português, Vaiomer Elohim Naasé, façamos Adão, humano. Ele não estava dizendo, vou fazer um homem aqui, vou fazer Adão. Ele estava falando, vou fazer um humano, o ser humano, Betsal Menu, como a nossa imagem, Kidmuteno, como a nossa semelhança. Ele nos fez lá na criação,
lá no Éden, lá no paraíso, como a semelhança dele, não é? Um ser, no caso, a diferença era o quê? Que Deus ele é uma alma que tem espírito, ou um espírito que tem alma. Nós, o ser humano, a diferença é o quê? Na criação, somos um corpo, fomos criados como um corpo que tem alma e espírito, ou um corpo que tem espírito e alma. Assim nós fomos criados. A diferença entre nós e Deus na criação era isso, o corpo. A semelhança aqui não quer dizer também que nós fomos, Deus ele tem braço, perna, olho, assim como nós, porque isso aqui é apenas corpo, né? Deus não tem isso aqui, corpo, né? Ele não é algo palpável. Mas a semelhança é justamente nessas características. Então, se Deus ele não tem sexo, sentido de macho e fêmea, automaticamente o humano, o ser humano aqui, Adão no caso, ele também não tem. Ele não foi criado dessa forma, né? E aí é onde entra o ponto que eu quero chegar. Então, da onde surgiu Lilith? Da onde surgiu essa primeira mulher que veio antes, né? Verso 27. Volta aqui para a Bíblia do pregador pentecostal, versículo 27. E criou Deus o homem no singular. Tá? Preste atenção nisso. Em português, eu não sou muito expert em português, mas ajuda, tá? E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, também no singular. Macho e fêmea os criou. Aqui entra o plural. No hebraico, verso de número 27. Cadê o 27? Aqui. Vai virá Elohim et Hadam Betsalmo Betselem Elohim bara oto zahar u nekeva bara as otam, né? Que é o que? Esse bará é a palavra criou no hebraico, que é a partir do nada. Elohim bará a ele, a ele, Zahar, macho, Unekva e fêmea, Bará, criou. Ou seja, Deus criou ele, Adão, o primeiro homem, o ser humano, macho e fêmea. O que Deus ele fez? A tradição judaica diz que essa ideia de Lilith, né, não é um sentido físico, e sim um sentido metafórico, ou seja, não é algo real, também não era algo palpável, não era algo carne, né? Era como se Deus tivesse pegado, por exemplo, aqui, vou pegar essa caixinha de Vick aqui, tá? Não tô fazendo propaganda nem nada, mas é só para a gente entender. O que Deus ele fez? Ele criou macho e fêmea, né? O criou. E aí ele percebe que nesse ser humano aqui, ele colocou todas as características, todo tipo de sentimento, né? Tanto os sentimentos masculinos, como também os sentimentos femininos. Ele cria nesse ser humano aqui. Pense em sentimentos, por exemplo, femininos, como a menopausa, que mais? O TPM, essas coisas assim que só mulher tem. Tava aqui. Só que aí, quando chega no capítulo 2, que Deus ele fala assim, não é bom que o homem ande só, ele tá olhando aqui e tá vendo o quê? Poxa, mas esse ser humano, ele tem todas as características nele mesmo. Imagine a mente desse ser humano, de Adão, tendo que conviver sozinho e com duas mentes aqui na cabeça, aqui, assim, a mente do homem, como também da mulher, falando com ele aqui, né?
é algo que Deus ele sabe, ele tem como controlar isso, mas o ser humano não. Então, o que Deus faz? No capítulo 2 a gente sabe aqui que Deus ele pega a mulher, pega o homem, faz ele dormir, né, entrar no profundo sono, e aí ele faz o quê? Pega o homem e ó, tira a costela dele, né? Ele tira aqui a parte da costela e faz a mulher. Aí entra na questão do que? Versículo de número 23, aonde Adão ele reconhece e ele diz assim, ó, versículo 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, né? No hebraico está escrito aqui, capítulo 2, verso 23. Vaiomer Adam, Zot Apaam. Esse Zot, esta, Apaam, a vez. Ou seja, desta vez, ou seja, lá atrás, né, teve uma outra vez, teve um passado, né, que não foi desse jeito aqui, mas dessa vez ela é osso do meu osso e carne da minha carne, né? Carne da minha carne, osso do meu osso. Agora ela é o que a gente fala, tem até um ditado que a gente diz que ela é a tampa da minha panela. Ó, tá entendendo? Foi isso que aconteceu. Antigamente, quando Deus criou, ele colocou todas as características no ser humano ali, né? No Adão, que é essa personalidade feminina com a personalidade masculina em um só homem, em uma só pessoa. E aí Deus fez o quê? Separou. Por isso que a mulher, no caso, e o homem, quando se casam, eles se tornam uma só pessoa, como está escrito. Porque eles voltam a ser aquilo que Deus criou lá atrás. Por isso que Deus, a Bíblia diz, aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Né? A gente tem que entender isso, esse lado, o sentido do casamento para as nossas vidas. Porque se a gente não consegue entender isso, muitas coisas acabam dando errado. Você que é casado, você que pretende casar, pense nisso. Aquilo que falta em mim, eu não sou completo, eu não sou perfeito. Mas aquilo que vai me completar, e eu também não digo que vai me fazer ser perfeito, que isso não existe, mas pelo menos me completar vai estar no quê? Na mulher. Eu, como homem, eu tenho que entender. Tem coisas em mim que eu não sei fazer, não vou saber organizar. A educação dos filhos, essas coisas, muitas das vezes, é sempre influenciado pela mulher, né? Você pode reparar que quando uma criança, alguém está mais doente, para quem tem filhos, sabe que eles sempre vão procurar a mãe, pelo menos no meu caso é assim. Então eu tenho que entender isso. Tem coisas que não cabe a mim estar realizando, que é a obrigação dela, é a obrigação da mulher. Por isso se une, né? Por isso se ajuntam, por isso se completam. Deus tinha separado, né? Para poder não trazer essa confusão na mente do ser humano, né? Para poder deixar um espaço aqui para esse ser humano pensar, ele separou. Agora esta vez, né? É osso do meu osso, carne do meu sangue, é carne da minha carne. Mas, porém, quando a gente se casa, a gente volta a ser a perfeição, né? Ser um ser completo. Amém? Espero ter ajudado. Como eu disse, Eva é a primeira mulher, mas em carne e osso. Deus havia feito a personalidade da mulher e havia colocado no homem, né? E aí separou, ok? Dúvidas? Deixe no comentário. Compartilhe com os teus amigos. Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, tá? Vou deixar aqui na descrição
as referências bíblicas, um pequeno estudo que você pode estar copiando, não sei, estar estudando, tá? E também vou deixar aqui o meu contato para que você possa talvez querer entrar no meu grupo de estudo e, e assim a gente converse mais por lá, ok? Dicas para o próximo vídeo também deixa aqui nos comentários e que Deus venha te abençoar. Lehitra outro. Até mais.